Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tava aqui desfrutando e o Espírito Santo me incomodando para gravar esse vídeo. Eu espero que realmente seja algo muito eficaz e porque a gente realmente fica assim um pouco, né? A gente não tem, eu realmente não tenho esse costume, muito menos de estar aparecendo dessa maneira, mas eu senti de uma forma muito forte de que eu precisaria trazer em vídeo, porque eu posso escrever, como geralmente eu gosto de escrever ou mandar um áudio, mas hoje foi totalmente diferente e foi pedido em vídeo. Falei, pai, será? Mas eu não quero ser desobediente àquilo que o Espírito Santo tem nos falado. Que hoje eu estava tendo comunhão com o Senhor e o Pai, ele realmente procura aqueles que o adoram em espírito, porque o Pai é espírito. E quando ele é espírito, ele procura aqueles que adoram em espírito, em verdade. Nós temos esse espírito acessa ao Espírito de Deus, pela graça do Pai que enviou Jesus Cristo. E hoje nós temos acesso a esse Espírito, porque graças a Jesus Cristo, que por causa dele ter ascendido ao céu, ele nos enviou esse Consolador, que é o Espírito Santo. Então você tendo comunhão com ele, o Espírito Santo ele se revela, né? Fala aqui que o Espírito Santo ele revela todas as coisas. Às vezes não há necessidade de que alguém vos ensine. Na verdade fala que não há necessidade de que ninguém vos ensine, mas ele ensina através de alguém, através da sua leitura, através de uma oração. Ele vai lhe ensinar de alguma maneira. Mas aí eu estava lendo hoje, tendo comunhão com o Senhor, e ele falou comigo também no livro de Mateus, mas uma das que mais me tocou muito assim foi o livro segundo João, do Evangelho de João, que fala aqui no capítulo 16, no versículo 25, onde Jesus começa a dar palavras de despedidas para os discípulos. Então esse aqui, eu fiquei, nossa, meu Deus, como Jesus ele tem um coração lindo, sabe? De você olhar, se apaixonar mais pelo Senhor, você amar mais ao Senhor e conhecer um pouco mais do coração do nosso Deus, de Jesus, porque é importante a gente conhecer o coração do Pai. Porque se a gente pede, Pai, eu quero ter um coração igual ao teu, é porque nós realmente precisamos buscar entender o coração dele, como ter um coração igual ao dele, se a gente não procura ter também esse coração, né? Para a gente ter esse coração, a gente tem que buscar conhecer o nosso Deus. E aí, trazendo para essa palavra aqui, eu achei tão lindo quando Jesus começou a conversar com eles, e eu quero poder ler com vocês. A gente vai estar lendo, que é bom, né? A gente está na palavra. E eu gostaria que vocês pegassem comigo o Evangelho de João 16, o capítulo 16, a partir do versículo 25. E ele fala assim, vou ler um pouco mais rápido para adiantar. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falareis por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que roguei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ele está falando de discípulo que cria que Jesus veio da parte de Deus. E o 28 fala, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aí eles disseram, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. E eu acho assim, engraçado ao mesmo tempo e muito bonitinho, porque Jesus falava muito com os discípulos através de parábolas, e por algumas vezes eles iam em particular com Jesus e falavam, Jesus, nos explica isso aqui. E foi necessário trabalhar dessa forma com os discípulos, também para os outros que ouviam, as pessoas que ouviam. E nessa despedida, Jesus resolveu falar um pouco mais abertamente com eles. E eles falam, agora você tem falado claramente conosco. E o 30 ele fala assim, agora vemos que sabes que todas as coisas não precisa... Agora vemos que sabe todas as coisas, não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Aí Jesus fala, credes agora? Porque eu tenho falado claramente com vocês. E o 32, foi onde assim, eu senti assim, eu falei assim, como Jesus é lindo, né? A outra 32 fala assim, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixará só. Aí eu falei assim, Jesus, ele se sentir só. Como Jesus pode se sentir só, né?
contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Mas ele estava falando assim a respeito dos discípulos. Porque Jesus, ele caminhava, ele teve uma vida com os discípulos. Então, os discípulos não só eram discípulos, como também eram amigos, né? Eram amigos dele. A gente pode tirar isso lá pela a passagem lá, até em Mateus também, no Getsemane, quando Jesus, ele levou os discípulos para lá, e não foram todos que foi com ele lá onde ele foi orar. Então, alguns, eles deixou, olha, vocês ficam aí. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Então, ele levou esses três, a qual ele se sentia mais próximo. Eram amigos de todos, mas sempre tem aquele, né, que ele tinha um pouco mais de intimidade. E aí ele falou assim, para esses três, ele foi desabafou como amigo. Olha só, a minha alma está profundamente triste até a morte, porque ele já estava para ser crucificado. Depois dali, em seguida, aí foi onde tudo começou a acontecer. Judas já estava a caminho de tudo. Então Jesus, ele tinha seus amigos. Os discípulos para ele eram os amigos dele. Então quando ele falou assim, olha, vocês me deixaram só, eu também irei só, estarei sem vocês. Mas contudo, eu não vou estar só, eu vou estar com meu Pai. Porém, vocês fizeram uma importância muito grande na minha vida. Vocês fazem parte da minha vida. E quando ele fala assim, olha, vocês vão para casa, eu entendi que ali foi tudo uma escola, né? Jesus, ele trabalhou na vida desses discípulos, ele precisou fazer com que esses discípulos fossem trabalhados, não só na teoria, como uma faculdade, mas também na prática. Eles precisaram praticar, aprender, também na teoria, também como na prática, e saber como o Espírito Santo, ele pode agir, mesmo que ainda não tivesse descido, mas o Senhor já estava mostrando, né? Já estava premeditando como funcionaria o Espírito Santo. E aí ele falou assim, olha, agora vocês vão voltar para casa, vocês já aprenderam tudo que tinha que aprender, agora vocês vão voltar para casa. Agora vocês vão ter que realmente trabalhar em cima do que vocês aprenderam. Agora vocês que vão adiante daquilo que vocês aprenderam. Então eu achei isso muito lindo, né? Porque Jesus, ele demonstrou tamanha humanidade e carinho, né? Por aqueles que se aproximam dele. E no final ele fala, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso ele já estava falando, porque já sabia que os apóstolos, meu Deus, eles passaram coisas realmente de dizer. Não era só aflição, realmente era coisa muito pesada. E uma das coisas que mais me tocou, que eu, na verdade, eu estava começando a ler o 17, que o Senhor me fez abrir em João 17, e eu fiquei encantada com essa oração, que fala por tema a oração sacerdotal de Jesus. E o Senhor me levou a ler o 16, né, a partir do 25, que faz essa complementação. Então, é muito lindo como Jesus, ele começou a se externar assim, para os discípulos, se abrir para o discípulo e colocar um pouco da humanidade dele, que ele tinha, um pouco não da humanidade dele. E ele termina, assim, para mim, com essa oração sacerdotal, que eu achei a coisa mais linda, que eu estava pesquisando sobre as orações de Jesus, que a gente precisa conhecer o nosso amado, a gente precisa conhecer como ele se comportava, como ele falava. Acho isso importante. Toda vez que Jesus falar, que o Senhor falar, que o nosso Deus falar, nós temos que prestar atenção como é que era falado, como é que ele orava, como é que ele se comportava, a gente conhecer o nosso amado. E no 17 fala sobre essa oração. E eu queria ler com vocês, porque é muito lindo. O intuito realmente meu era postar, assim, tirar uma foto e colocar escrito a oração, mas eu não consegui e veio em vídeo mesmo. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse comigo. Se você não tem aí, acompanhe na leitura. João 17, o Evangelho de João 17. Aí fala assim, ó: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que coisa linda, que declaração. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, porque Jesus, ele veio
para os que Jesus já tinha predestinado. Então, ele cumpriu com êxito, da melhor forma possível, o que o Senhor já tinha designado para o que ele precisava fazer aqui. Eram teus, tu me confiaste, tá vendo? Era deles, Deus já tinha no coração dele. Jesus apenas cuidou daquilo que Deus pediu que ele fizesse. E eles têm guardado a tua palavra. O que está acontecendo é que Jesus começou a interceder ao Pai pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelos seus companheiros. E ele começa a interceder ao Pai por eles. E uma oração muito linda, porque Jesus sabia que eles iam passar por muitas aflições, e ia ter escárnios, ia ter tudo que ele passou, os discípulos também passariam de igual modo. Então eles sabiam que eles precisariam dessa força, que o Pai precisaria dar. Aí no 7 fala, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Agora eles reconheceram, porque foi um processo, né? A gente lembra que os discípulos às vezes esqueciam que Jesus era Jesus. A gente vê ali na questão da multiplicação dos pães, né? Que eles chegaram a perguntar a Jesus, diretamente a Jesus, olha, meu Deus, quem é que pode alimentar essa multidão? Eu falei, gente, eu acho que os discípulos às vezes tinham um pouquinho de esquecimento. E aí no 7 fala, ó, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Não foi fácil, não é fácil pra gente. A gente passa por situações, por problemas, a gente perde a fé, nossa fé enfraquece mesmo. Mas tudo é um processo, tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, nos fazer amadurecer. Não é que Ele quer fazer com que você desista, Ele quer que você persista naquilo que sabe que foi sua fraqueza. Se você fraquejou na sua fé, Ele quer que você seja forte o suficiente para vencer isso. Não, eu fui fraco, eu falhei, eu perdi minha fé, agora eu não vou mais para canto nenhum. Não, o Senhor quer que você use disso. Tem uma passagem que fala assim, olha, a carne é fraca. Jesus fala, a carne realmente é fraca. Justamente lá no Getsemane, o Senhor falou para os discípulos quando eles dormiram. Vocês não podem vigiar, realmente a carne é fraca, né? Ele falou a respeito. A carne é fraca, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor disse que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se a gente reconhece que nós somos fracos, nós somos falhos, pecadores, o Senhor ele vem com sua força, Ele nos sustenta. Mas a gente não se sujeita a Deus, a gente não resiste ao inimigo, ele não foge. Então, quando a gente nos sujeitamos ao Senhor, nós resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Precisa resistir para que o inimigo ele fuja de vós. Então, não desista se você se sentir fraco. Olha lá, lê a palavra, veja que os discípulos também eles fraquejaram em algumas situações, mas eles foram fiéis, eles continuaram, alguns, né? Então, o 8 fala assim, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, tá vendo? Eles já existiam, já eram escolhidos antes da formação do mundo, já estavam no coração do Pai juntamente com Jesus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Lindo, Jesus intercedendo pelos discípulos. E isso também vai chegar a nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Jesus era o protetor aqui, né, do discípulo. Imagina quando os discípulos perderam a Jesus, né, quanto eles sofreram, imagina, né, quando eu estava com eles, aí Jesus falou, quando eu estava com ele, eu guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, como todo sabe, foi Judas, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles são do mundo, como também eu não sou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou, perdão. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, como eu enviei ao mundo. Eu os enviei ao mundo. E a favor deles,
eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, oh glória, que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus também já estava rogando por nós que cremos nele e para vocês também que futuramente crerão. Então, assim, essa palavra que Jesus está dando chega a nós, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação. Aquele versículo que eu falei lá na frente está aqui, ó. Que ele queria que os discípulos também fossem juntos para ver como ele estava lá na glória, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles esteja. Então, é uma oração tão linda. Eu fiquei assim, que coisa linda, Jesus. Ele estava indo, mas ele não queria que os discípulos também sofressem sem sentir se sentindo só. Na verdade, quando Jesus falou que ele ia, ele enviaria o Consolador. Então, ele estava rogando já ao Pai por eles, e não só por ele, mas também por a gente. Então eu quero que você fique com essa palavra, já me estendi bastante, então eu quero que você fique com essa palavra, medite nessa palavra e reconheça que Jesus, ele não nos abandona, ele apenas nos instrui como nós devemos crescer, amadurecer. Imagina, eu estava vendo uma história, achei interessantíssima, quando falou que tinham 2 ratinhos de laboratório e um ratinho de experiências, né, enfim. E um ratinho, eles colocaram obstáculos para até chegar à comida. E um ratinho tinha que receber a comida diretamente. Então, ele já sabia onde ir, atravessava, já achava a comida. E esse ratinho que tinha dificuldade em achar comida, porque tinha que passar por vários obstáculos, diz que esse ratinho, ele criou muito mais inteligência e resistência do que o outro. O outro ficou preguiçoso, ele procrastinava, ele já sabia que ia achar comida. Então, o ratinho, que ele tinha uma certa dificuldade em achar a comida, mas ele sabia que encontraria, ele sabia que tinha um obstáculo a seguir, ele se tornou um ratinho muito mais inteligente, um ratinho muito mais forte, um ratinho muito mais maduro. Então, o que Jesus faz com a gente é isso. Ele nos ensina que nós precisamos amadurecer. Então, muitas vezes, a gente quer receber mesmo, a gente quer receber com facilidade. E muitas pessoas já falam isso não é algo muito no geral. Ah, tudo que vem fácil, vai fácil. E é muito real. Às vezes você recebe algo tanta facilidade, você não dá valor àquilo que você recebeu. Mas quando você paga um preço por aquilo, para chegar até aquilo, você começa a ter, valorizar. Não, esse aqui foi um preço muito grande, eu não vou perder isso aqui tão fácil. Esse aqui não, eu vou lutar até o fim, eu vou segurar esse aqui até o fim, até onde eu puder. Eu guardar isso aqui, eu vou guardar. Então, o que o Senhor está nos ensinando é que nós precisamos nos amadurecermos para que, de fato, a gente possa valorizar aquilo que Ele nos tem entregado. E aquilo que Ele nos entregará também. Então, Ele vai dar reino a filhos maduros, Ele não vai dar nenhum neófitos, né? Então, que o Senhor em nós possa crescer cada vez mais e que as dificuldades, que as aflições que a gente passa sejam para o louvor da glória do Senhor e assim a gente cresça mais nele, amadureça, que o Espírito Santo ele possa nos ensinar, que ele nos ensina. A palavra fala que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Você tem sede? Busca a palavra. Você tem fome? Busca a palavra. O Espírito Santo ele te revela. Se você tem dúvida, ora Espírito Santo. Quem é mais próximo de você, o seu pastor, o irmão da igreja. Busque alguém que você sinta que realmente é uma pessoa que busca o Senhor, que de fato tem um coração voltado para as coisas do Senhor, baseado na palavra. Busque essa direção do Espírito Santo e Ele não vai deixar ninguém desapercebido quando você busca. Ou seja, quem busca, encontra. Aquele que bate. Não desista não, bate, porque alguém vai abrir. Ele vai abrir e você vai receber do Pai
a misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor, e Ele te ama. Ele te ama e Ele te espera para ter comunhão. Espero que você tenha gostado, porque realmente foi só abrir a câmera e falar, não foi nada premeditado, só senti do Espírito Santo de falar. E eu nem sei como é que vai ser, mas glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, e que o Senhor encontre cada vez mais caminho em nossas vidas, para que a palavra dEle possa estar enraizada no nosso coração. O Senhor, Ele quer enraizar nossas raízes, para que nossas raízes encontrem cada vez mais rochas, onde a gente possa nos prender, onde vier as tempestades, não vão nos abalar. Pode até nos abalar, mas não vão nos arrancar, porque nossas raízes vão estar totalmente firmadas nas rochas. Tá bom? Um beijo, que o Senhor te abençoe.